Vamos convidar o nosso próximo palestrante, que é uma pessoa muito querida no meio tradicionalista, um grande amigo que o tradicionalismo me trouxe. Ele que vem da cidade de Lages, o nosso amigo Mário Arruda Antunes, lagiano, bacharel em administração, pós-graduação em gestão cultural, funcionário público da Fundação Cultural de Lages, especializado na gestão de projetos culturais, patrão do CTG Barbicacho Colorado, vice-presidente da ALCAT, Associação Lagiana de Cultura, Arte e Tradição, coordenador da Sapecada da Canção Nativa e Sapecada da Serra Catarinense, maior festival de música nativa da América Latina, laçador, dançador de chula, de invernada artística, declamador, poeta, produtor cultural, diretor de espetáculos de projeção folclórica e professor de invernadas artísticas e de chula. O Mário Arruda é uma lenda, né? Quem conhece ele, quem sabe do trabalho dele, admira. E que bom que tu aceitaste o convite. Quero que seja bem sucedida a tua palestra, para nos ensinar um pouquinho de chula, que eu sei que tu sabe muito dessa arte. Fique à vontade, tio Mário. O palco é teu. Boa tarde a todos. É com muita satisfação estar presente nesse magnífico evento aqui em Campos Novos e principalmente girando a cultura através da Lei de Incentivo à Cultura. Vários trabalhadores da cultura se faz presente e gira a economia da cultura, músicos, dançarinos, palestrantes e demais. E principalmente os demais trabalhadores, fotógrafos, sonorização, telão e toda a retaguarda. Concluindo que a indústria da cultura é limpa e gera emprego e renda. Parabenizo ao celeiro da tradição por esse magnífico evento, principalmente saindo da parte de concursos, sendo importante. Até comentei com o Giovanni antes, depois dos trabalhos de Paixão Cortes, é o primeiro que estou vendo nesse sentido. Também gostaria de cumprimentar a senhora Terezinha Fornari Carneiro, que de Lages, esposa senador Dirceu Carneiro, que esteve pela manhã aqui, foi relator da Constituinte e que sempre esteve, foi vice-prefeita da cidade de Lages, assim como Dirceu Carneiro, prefeito, e sempre na administração valorizaram bastante a tradição gaúcha. A companheira Terezinha Fornari Carneiro era muito conhecida e se relacionava muito com a minha avó, que era a principal incentivadora dos trabalhos artísticos dentro do Barbicacho Colorado. Também gostaria de cumprimentar os palestrantes, o senhor Walter Fraga, e, em nome dele, cumprimentar a todos, principalmente os que mais específico na parte de danças que tiveram aqui, o Paulo Bigaton, o Cristiano e o Milton. Então, também gostaria de cumprimentar a todos os agrupamentos que se fazem presente e também não poderia de cumprimentar o companheiro Júlio Lima, que está presente ali da cidade de Concórdia e que fez parte da primeira organização artística do Estado de Santa Catarina, no MTG, quando os primeiros trabalhos foram lançados. E o Júlio foi um dos baluartes que incentivou, principalmente na realização do primeiro FECART em Santa Cecília e os demais. É uma satisfação enorme ver o companheiro aí, seu filho. E também cumprimentar a Gabriela, representante feminina da arte cultural gauchesca e que
semana passada estivemos juntos nos trabalhos primorosos do FEGADAN, a nível de Festival de Joinville, considerado pela gestão, pela disposição, pelo espaço e principalmente pela organização. Muito bom o festival, independente de qualquer resultado, mas é muito prazeroso participar e estaremos presentes assim que pudermos em todos os eventos do FEGADAN deste tipo de organização. O Giovanni, parabéns pelo evento, e me colocou falar um pouco sobre a Chula. Meio que rápido, em função de muitos projetos e execução. Não sou um palestrante, não tenho uma pesquisa através da dança da Chula, então, em poucos momentos, juntei alguma descrição e também fui montando esse trabalho quase que de improviso, de maneira informal, para tentar colaborar aqui com o evento. Também gostaria de cumprimentar o excelente corpo musical que se faz presente aqui e que também participa da economia da cultura. Primeiro, eu gostaria de comentar um pouco sobre a minha participação na dança da Chula. Depois eu vou convidar alguns companheiros, não vieram o pessoal do CTG Barbicás Colorado aqui para fazer um costado, mas eu vou convidar alguns companheiros que estão aí na plateia para depois fazer um costado, alguma demonstração de alguns passos de chula, né? E eu, como chulhador, mas antes de falar como chulhador, também sobre a dança dos facões ali, relatado pelo Paulo, ela também foi pesquisada na cidade de Lages, pelo Paixão Cortes, né? E foi na mesma época que eu iniciei a parte da dança da chula. Eu iniciei em 1900, a chula não, eu iniciei como dançarino de invernada e na dança dos facões em 1969, na cidade de Lages, por ocasião da organização da primeira festa de tradição. Eu sou nascido em Lages, meus avós paternos são da cidade de Campo Belo do Sul, da cidade de Lages, a família Arruda, tradicional, e sou neto de um dos últimos tropeiros de mantimentos. Eu até conversei com o Walter, e meu avô desceu a serra, meu avô, que era um homem de campo, se criou toda a família, homem de campo, tinha pouco convívio com a cidade. Depois, com a participação dos CTGs, ele se envolveu mais na cidade. Mas é um homem do campo, tinha todo o conhecimento, todo o ofício, e foi um dos últimos que desceu a serra do Rio do Rastro, levando mantimentos. Então, já não era o tropeiro de mulas, era o tropeiro de mantimento, buscando, principalmente do litoral, o sal, né, e levando produtos da região serrana. E ele comentava conosco de todas essas façanhas, como que era descer a serra do Rio do Rastro, carreiro, nem era estrada, era carreiro, era muito difícil, e muitos animais, às vezes conforme tropa, caíam ribanceira abaixo. Então, também cabe registrar da família paterna do meu avô, meu bisavô. Meu pai é Olivério Antunes Neto, que levou o nome do meu bisavô. E o meu bisavô é relatado no livro A Bandeira do Divino, de Edson Baldo, principalmente no momento que se dançou a meia canha lá no Cerro Negro, próximo a Campo Belo. E a minha família sempre esteve presente em agremiações e principalmente na fundação do CTG Barbicás Colorado.
entidade de 1961, um dos primeiros CTGs catarinenses com setor artístico e campeiro com personalidade estadual. O Júlio confirma aqui que foi em Concórdia, o primeiro, Concórdia e São Miguel do Oeste, e depois o CTG Planalto Lajano. E um fato curioso que o Alneto, que foi o fundador do Barbicage Colorado, era do Planalto Lajano, e ele e demais membros queriam incluir a parte cultural e artística dentro do CTG Barbicage Colorado, e o CTG Planalto Lajano não tinha essa vocação. Daí eles saíram, desmembraram do CTG Planalto Lajano e fundaram o Barbicage Colorado justamente para contemplar a parte artística. E já foi encaminhado uma pessoa a Porto Alegre para buscar um professor de dança. E esse professor de dança é o César Salgado. Não consegui mais referência desse professor de dança que veio para Lages na década de 60. E por volta de 8 anos, com a primeira invernada mirim, em função da primeira festa da tradição gaúcha dos Campos de Lages, o meu avô se aproximou e foi montada essa invernada e nós participamos. E lá por 1973, entrou outro professor de dança dentro do CTG Barbicage Colorado, que foi o Rogério Borges Velho, de Bento Gonçalves. E ele que passou por primeira vez o tatu de castanhola, passou o hackshot, passou algumas danças que o professor antigo não tinha passado. E ele dançava chula, ele veio para Lages, aí está a minha família, a Ruda, com a criança no colo, meu avô, o filho dele à direita dele e meu tio à esquerda. E o Borges Velho, além de professor de dança, então era chulhador. Nunca tinha visto o estilo de sapateio, até conversei com o companheiro aqui de Bento Gonçalves, cadê o... Não vi mais aqui. E a maneira... E o Rogério Borges Velho, nas apresentações do CTG, apresentavam em sapateado de chula. E nós ficamos impressionados, eu e meus irmãos, Rui e o Carlos. E quando chegamos no sítio, pegava um cambuim, um pedaço de madeira, colocava no galpão e tentava fazer os passos, tentando imitar os passos do Rogério Borges Velho. Meu avô foi e conversou com ele e pediu para ele ensinar. Ele disse, não, pode vir aqui que eu ensino os teus netos a dançar chula. Nós fomos na Casa da Tradição, onde era o local de ensaio do CTG Barbicage, tinha uma sala para cada um. O Rogério ensinou 1, 2, 3 figuras e nós aprendemos aquelas figuras. Depois ele disse, a partir desse momento, vocês vão criar suas próprias figuras. Então, o que é que ele fez? Ele deu personalidade, ele não passou 8, 10 passos dele para a gente apresentar. Ele estimulou a criatividade. E eu não poderia fazer o passo igual ao do Rui, e o Rui não poderia fazer passo igual ao do Carlos. Então, o que é que estimulou? A criatividade. Então, cada um tinha que ter a sua personalidade. E eu e meus irmãos, a partir de então, os passos que eu danço não são os mesmos que o Rui, e os passos que o Rui dança não são os mesmos que o Carlos. E até hoje, dentro do CTG, tem essa característica. Os meus passos são diferentes dos outros. Entrou 2 chulhadores do mesmo CTG para dançar. Ele tem os passos deles, eu tenho os meus passos. Cada um tem que desenvolver a sua parte na chula. E com isso, eu participei por primeira vez, em 1974, no Rodeio Internacional da Vacaria. Foi a primeira vez que teve o concurso de chula na categoria mirim. Eu e o Piazotti, lá de Palmeira das Missões, não me lembro mais o nome dele. E depois, já em 1976, fui campeão de chula mirim da Vacaria. Aquele primeiro concurso, 74, ficamos empatados em primeiro lugar, segundo a comissão, eu e o Piazotti lá de Palmeira das Missões. Em 1976, já com mais concorrentes, parece que eram 15 ou 12, na comissão Carlos Castilho, Jorge Caran,
Antônio Augusto Fagundes, e eu consegui ganhar o primeiro lugar da dança de chula. E, ao mesmo tempo, o Borges Velho foi campeão da chula categoria adulto. Então, é uma participação que iniciou os trabalhos da dança da chula, principalmente na Mirim, pela vacaria, e até hoje ainda danço. Participei agora do Fegadana, concurso de chula, e continuo participando. Vejo que alguns integrantes, depois de perderem um pouco da habilidade física, vão saindo do concurso. E não precisa ser assim. A chula é uma dança, é uma arte. Eu continuo dançando, não pela premiação. Eu não ganhei lá no Fegadano, ganhei lá em Flores da Cunha, não ganhei lá. Eu continuo dançando como atividade física, como exercício físico, porque tenho 61 anos, então tenho que ter alguma atividade física e não posso parar. Mas eu vejo, às vezes, por exemplo, um chulhador que já fica com medo de concorrer com aquele que já tem 5 anos a menos por causa da habilidade, e deixa. E não pode, não, tem que continuar dançando como arte, cultura, não só pela premiação de primeiro lugar. Eu sei que muitos pensam assim: ah, não, eu ganhei todos os concursos, agora eu vou parar. Não é assim. Então, não é um dançarino, é um representante da dança da chula. Com relação aos temas birivas, e principalmente a dança da chula, muito pouco tem se encontrado com relação que os tropeiros fizeram esse tipo de trabalho, que dançaram. Não tem relato, por exemplo, da dança da chula, da participação pelos tropeiros. Eu vi muitos comentários aqui, como que o tropeiro ia no descanso, na noite, ia dançar e depois, logo em seguida, já seguir a tropeada. Não era bem assim. Em Lages, é paragem e também passagem, como foi visto hoje na palestra de manhã. E os tropeiros permaneciam na região por mais de 1 ano para o refazimento das tropas, para depois pegar rumo ou para o norte ou para o sul. E nesse 1 ano para o refazimento das tropas, às vezes, sim, acontecia alguma participação, algum evento, e principalmente na cidade de Lages. Lá tem o Morro dos Tributos, tem o Passo Santa Vitória, que foi relatado pelo Walter. Mas, nesse momento, essas danças que vieram de Paris, que vieram de outras localidades, tinham um pertencimento local, mas também tinha adereços que vinham de outros lugares, feições regionais, um colorido todo local. Então, se integrava, era como tem uma letra ali que fala que também tropeou traços culturais. Lógico que em cada cidade, em cada acampamento, ia absorvendo da comunidade e também ia passando. E aquilo que ele aprendia ou que passava num outro local, lá em Curitiba, lá em Itapetininga, também absorvia. E, lógico, cada região ia absorvendo e dando a sua personalidade. As danças dos facões, como foi falado ali, da origem, tem a origem afro-muçulmana, sim, a dança dos facões. E isso é relatado pelo Paixão Cortes. Então, tudo é um somatório, é uma formação. O Brasil ainda está em formação para o rumo de uma cultura própria. Então, tudo vem vindo e vai se adequando, como o próprio Paixão Cortes relatava muito. Muitas coisas eram absorvidas. De repente, não estava na linguagem do povo, ele descartava logo em seguida. E algum trabalho que Câmara Cascudo fala um pouco da chula, dicionário do folclore brasileiro, que vale registrar lá: canto e dança desaparecidos no Brasil, característica da chula, constitui problema
que obrigou a Renato Almeida, História da Música Brasileira, o Ney da Varenga, comenta, e também lá embaixo a revista do Arquivo Municipal, São Paulo, ouvi muitas vezes a chula cantada, espécie de lundu ou baião sensual, sempre cheia de pimenta verbal e paixão comprimida, ritmo de 2/4, acompanhava-se a violão. Pereira da Costa e Silvio Romero recolheram muitas chulas nas suas coleções. A dança ainda era popular em meados do século XIX, no Rio de Janeiro, onde Melo Moraes Filho viu e descreveu. Igualmente conhecida em Portugal e tão popular quanto no Brasil. E aí ele vai falando, e depois lá embaixo fala, no Rio Grande do Sul, parece que a chula é um verdadeiro fandango português, né, de Ribatejo. E ver fandango ali, foi falado fandango antes como dança, mas o fandango também era, várias danças significava fandango, assim como a chula, então confunde, o Paixão Cortes depois fala em pandemônio, é uma confusão, tem hora que é semelhante ao fandango, vários temas que vão se desenvolvendo, e tem hora que é a dança. No sul, no Paraná e Santa Catarina, isso já no fandango. Rio e São Paulo e Rio Grande do Sul, fandango é baile, festa, função, em que se bailam várias danças regionais. Outro que destaquei ali, em São Paulo, diz de fandango, uma dança aproximada do cateretê, outras vezes sinônimo de chula. Era principalmente o final do cateretê, os passos da chula. Ali não vou conseguir ler. E também é relatado no Danças e Andanças da tradição gaúcha, como dança de agilidade masculina ou de habilidade na apresentação. É conhecida pelo nome de chula, em Minas Gerais, e no final da catira. Quando os dançadores, também no Moçambique, quando os dançadores colocam os bastões no chão e também dançam. E assim vai falando dessa relação da dança da chula como dança e também aproximando das danças de fandango ou sinônimo de fandango. Dança da chula, os principais formatos, aqui agora entrando mais na parte da chula propriamente dita. Primeira chula, a chula do Manual de Danças Gaúchas. Segunda chula, a chula dos concursos e festivais da atualidade. Terceira chula, a chula do concurso de danças tropeiras. Outras chulas, chula trio, duplas e também apresentações de projeção. Então, a primeira chula, manual, já foi dito, principais características da chula do manual. Repetição de figuras pelo desafiante. Apresentação da partitura. Então, facilitou o aparecimento da dança da chula. E, principalmente, como apresenta no manual, a figura de 8. Só que esta chula do manual é desaparecida. Rodeio da Vacaria, 84, 86, tentou reproduzir, porque é chula de repetição, descrevendo que o chulhador A faz uma figura, o chulhador B tem que repetir essa figura e o chulhador B apresenta uma nova figura para o chulhador A tentar repetir. E quem ganha é aquele que consegue repetir com mais fidelidade a figura apresentada pelo desafiante, não pisar na haste de madeira, fora de ritmo e outros erros. Eu tive a grata satisfação de participar desse concurso na Vacaria, mas é muito difícil. O companheiro vem de lá, apresenta uma figura, você tem que estar focado para saber o que é que ele faz. E depois repetir. Por que ela não seguiu em frente? Por causa da plástica, o público. Então, o sapateador que ia repetir, muitas vezes errava. E não ficava bom para o espetáculo isso.
então eliminaram a chula de repetição. Lógico, o pagante que vai para o rodeio da vacaria, paga ingresso, ele quer ver espetáculo, quer ver coisa bonita. Lógico que não entraram no concurso dessa parte de repetição, mas quem está dançando, eu tive essa oportunidade. O pessoal que dança a chula normal, cada um faz seu passo, já a adrenalina é difícil. Agora, tentar repetir o que o outro fez ali na hora, em segundos, repetir. Eu tentei repetir um passo do norte que eu mais ou menos sabia, Norte do Carmo. E pela adrenalina, na hora perdi o tempo e terminei fora do ritmo. Então, não é muito fácil. Quem sabe se alguns concorrentes, alguns concursos, possam ainda, que seja mais interno, recuperar essa chula, da chula de repetição. Essa é a característica do manual. O manual não fala de outro tipo de chula. Ali, como o Paixão fala, o pandemônio, essa confusão, tem hora que são cantigas em Portugal, tem hora que poemas do nau catarineta, do navio que foi para Portugal lá, e que no navio eles ficavam fazendo essa cultura oral de transmissão, e um dos momentos era a chula. Então a chula aqui em verso, Portugal era junção de danças, e virou a chula de sapateado, que foi o Manuel Augusto Serafim, que passou para o Paixão Cortes na vacaria. Naquela época, ele já, de idade, como também já foi falado em outras palestras aqui. Imagina o Manuel Serafim com 20 anos, como que ele iria executar os passos? Lógico que não seria aqueles passos que ele passou para o Paixão. E tem uma característica que apresenta o manual, a preparação 2 vezes, e aí tem a partitura, né? Para retornar aqui, como é que faz? Para retornar aqui no... Embaixo? Ah, tá aqui. Aí, então, em função dessa partitura, foi possível, então, a construção da dança da chula, né? Tem como soltar o áudio? Faz uma metodologia no manual de danças com as notas da partitura. Esse tipo de partitura era referente a um passo. E tem outras, tem mais 2 partituras que também estão relacionadas com um passo. Então, quando falo em concurso, o gaiteiro não pode acompanhar o sapateado? Pode sim, e principalmente deve ser ensaiado e fazer, lógico, não fugindo da característica do passo básico, pode fazer, desde que esteja dentro da metodologia musical, fazer um acompanhamento. Essa é a minha visão, e é assim que está descrito no manual do Paixão Cortes. Ele faz esse relato acompanhando. Então, outra coisa que fala no manual do Azul é 8 compassos de preparação e fala 12. E depois, mais lá embaixo, fala em 16 compassos. Não vou conseguir ler também, vamos seguir em frente. Então, depois, mais tarde, foi conseguindo essa matéria, Paixão Cortes relata, que o gaúcho, que na época era
dissociado do adjetivo pátrio de mesma grafia, de rio-grandense, isso antes de 1870, o gaúcho era visto como, o termo era pejorativo no Rio Grande do Sul. Eu participei num congresso internacional em Juí, lá pela década de 80, e que Ney Zardo, de Bento Gonçalves, que era o presidente do MTG, nós, juntamente com os presidentes das confederações da Argentina e do Uruguai, nós temos que modificar essa visão do gaúcho de termo pejorativo e vamos trabalhar nisso. E o MTG começou a fazer um trabalho e até hoje as companhias, em vez de ser rio-grandense, começaram a ser companhias gaúchas. Começou então todo na economia, na sociedade, na cultura, a troca do termo, e já com valorização, uma pessoa de família, uma pessoa já com característica familiar, e permanece até na atualidade. Mas o Paixão Cortes descreve que o gaúcho pouco trabalhava, mas quando tinha dinheiro ia para uma pulperia, para uma bodega, para uma venda, e passava a tocar uma viola, tomar uns tragos e também dançar uma espécie de chula grave. Então, essa foi uma maneira que ele não tinha encontrado, só tinha passado, só tinha as informações do Manuel Serafim na vacaria, e ele estava achando já que era a invenção do Serafim. E, na verdade, depois encontrou um relato que a chula existia no Rio Grande bem antes. Aí, os sapateios binário, ternário, mancado, floreado, eu coloquei ali repicado. Repicado era o que o Rogério Borges, velho, passava nos ensinamentos de sapateado, né? A postura brasileira, até foi comentado ali, ele faz um sapateio. Então, tem essa... Os dançadores de catira dançar dessa forma. Porque eles não têm tanta habilidade, então se vai fazer um sapateio, ele puxa toda a musculatura do corpo, então ele enrijece e fica um pouco mais uma postura brasileira, como foi relatado por Paixão Cortes. Lógico que na atualidade a maioria são dançarinos que ensaiam, às vezes, dançam desde criança ou que ensaiam muito, então a postura vai se levantar. Numa representação, vamos dizer assim, dessa época dá de fazer, mas num concurso normal, ninguém vai dançar a chula com a movimentação e postura brasileira. É muito difícil, né? Para ver essa postura brasileira, é só assistir das redes sociais os dançadores de catira, que dá para ver perfeitamente essa movimentação, essa postura. A terceira chula, antes da segunda, a terceira chula, que é dos concursos da atualidade, mas a segunda chula, o concurso da atualidade. A terceira chula, que é agora danças do tropeirismo gaúcho, apresentação com chulhadores do mesmo grupo, sendo o desafio somente de interpretação. A apresentação não tem interrupção, conforme base no Manual de Danças Gaúcha. Em outras citações, vários estudos também diz que a chula começava, a gaita tocava e ia até o final. Quando o gaiteiro, o cantador, o violeiro começava a cantar, acabava a dança. Então, ela começava e não parava. E isso que foi mais ou menos resgatado pelo Paixão Cortes no dança do tropeirismo gaúcho. Mas eu tenho alguns pormenores, depois vou dar algumas sugestões pessoais, que esse momento de interpretação, um chulhador do mesmo grupo, a maioria já descartou a chula. Se tem 3 temas, elimina a chula. Se tem 2 temas, elimina a chula e mais outra. A chula caiu das danças do ciclo do tropeirismo, porque esse formato seria... Eu participei na Festa do Pinhão,
A primeira participação foi lá em Antônio Prado, né, Cristiano, esse concurso e festival, e eu participei em Lages, na Festa do Pinhão, com Paixão Córtice, e tive a oportunidade de dançar um fandango com mais integrantes de outros agrupamentos, e também fazer parte da chula, mas daí eram chulhadores de entidades diferentes. Ah, tá. Tá. Pensei que Antônio Prado tinha sido o primeiro. Então, eu tive essa participação e o Paixão Córtice, ali do lado do tablado, coordenando tudo aquilo que estava acontecendo. Foi um momento histórico, foi registrado. Mas, então, o que eu acho que, por exemplo, a chula do Biriva tinha que acontecer como a proposta, esse resgate de a chula não parar, mas tinha que ser com chulhadores diferentes. Tem 3 grupos aqui, Biriva, que vão dançar hoje à noite. Os 3, por exemplo, pega 8 de um, que fosse 9, 3 de cada um, e faz o rodízio na hora ali. Então, cada um vai dançando na hora para ter a disputa, a adrenalina, como é que é o desafio, senão fica um desafio que não, só de interpretação e não condiz muito com esse resgate. Então, dança 3 de um grupo, 3 de outro, 3 de outro. Agora só mais 3 de um, 3 de um, e vão fazendo a disputa, uma premiação distinta das outras danças. Depois eu já vou chegar lá na parte das danças. Também acho, e foi comentado aqui, nos primeiros concursos, principalmente, 4 danças. Na última dança, os peões já estavam se arrastando no salão. Não conseguiam mais dançar. Hora dançar chula, Chico do Porrete, dança dos facões e fandango, principalmente deixava a dança dos facões por último. E os peões com a língua mais ou menos meio metro para fora da boca não aguentavam, se arrastavam. A plástica era ruim. E até hoje acho que são danças de impacto. Se fosse um concurso nesta noite, hoje à noite, seria, por exemplo, entra o primeiro, faz o fandango. Entra o segundo, faz o fandango. Entra o terceiro grupo, faz o fandango. Entra o primeiro grupo, faz Chico do Porrete. Entra o segundo, faz Chico do Porrete. Assim alternado para respirar, porque são danças de impacto. Dançar a chula, dançar o fandango e os facões é muito. Então, teria que rever um pouco essa forma de apresentação. Mas a chula teria que ter disputa e não só interpretativa. Ali o pé quebrado, que foi incluído em regulamentos, é que chegou uma altura dos concursos de chula, os peões começaram a fazer passo de pé quebrado. Eu fui um que realizei passo de pé quebrado, até que entraram no regulamento e tiraram. E estava sendo incluído na dança da chula. Permaneceu só a ponta de pé. Esse formato de planilha, também gostaria de falar que foi até a festa do Pinhão, ou até o FECART, era uma nota 10 para cada chulhador. Ele subia em palco, ele tinha nota 10. Daí ele ia fazendo 5 passos, os descontos, o outro também. Então não tinha uma nota por passo, não tinha uma avaliação pela apresentação, era só desconto. Se o chulhador fosse lá e fizesse só passo simples, não errasse, e aquele com um passo com mais dificuldade errasse e ia perder. Então era incoerente. Então esse tipo de planilha foi criado por FECART, primeiro FECART, e depois passei isso para o Rodeio Internacional da Vacaria, quando fui instrutor lá. E hoje já acho que teria que ser uma nota geral, porque julgar a arte, a gente comentou nos painéis do FEGADAN, foi falado muito sobre isso, a Gabriela, como que vai mensurar a arte e a cultura, que nota vale um passo de chula, aquele passo vale 9. Se os chulhadores
cada um dançasse o mesmo. Ó, são 5 passos, esses 5 passos, cada um tem que desenvolver. Aí, por exemplo, vai dar uma nota conforme. O primeiro chulhador fez o passo mata-cobra, eu também vou fazer o mata-cobra. Eu dancei melhor que ele, o mesmo passo, daí é possível avaliar quem é que dançou melhor, dá uma nota. Mas mesmo assim, cada um com seu passo, mensurar a arte é muito difícil. Então, nós adotamos na Sapecada da Canção Nativa uma nota, e que também é adotado no Festival de Dança de Joinville. O primeiro lugar tem que ter nota 10, o segundo lugar tem que ter nota 9,5, o terceiro lugar nota 9. Os outros serão até 8,5. Então, eu vou eleger um daqueles concorrentes como primeiro. Eu vi todos os concorrentes, tem 10 concorrentes que sobem em palco. Eu olhei todos, nem dei nota, só fiz uns rascunhos ali. Eu gostei mais dele aqui. Então, eu vou dar nota 10 para ele. O segundo que eu achei melhor é 9,5. O terceiro é outra nota lá. E as outras permanecem. Eu achei que era 8,5, 9,5. Mas o que acontece na Sapecada, se a nota do Luiz Marenco, 8,5, é a mais alta, ela tem que passar para 10. Se o César Oliveira é 8, é a segunda nota mais alta, ela tem que passar justamente para 9,5. Então, vira uma votação com números. E isso é adotado pelo Festival de Dança de Joinville com característica do Bolshoi da Rússia. E nós adotamos isso na Sapecada e está dando certo. Pelo fato que foi já comentado nos painéis. Como que você vai mensurar? O Giovanni vem aqui, faz um passo, é 9 para mim, mas para o outro é 7. Ele não tem um valor exato para aquela apresentação dele. Eu acho que a apresentação é no todo. Tem que apurar? Estou falando demais aqui. Chegou a espora. Chega a espora. Vamos em frente, então. Danças do tropeirismo gaúcho. Eram as mesmas que eu tinha falado ali. Aqui uma metodologia usada no manual para sapateado, AAB 1, 2, 3, 4, AAB, tem que ter o conhecimento de ritmo, tem que ter o conhecimento de tempo. Eu acho que os chulhadores têm que se importar com esse tipo de conhecimento, principalmente musical, ou pelo menos básico, né? A, B, 1, 2, 3, 4, A, B, 1. Aí já a segunda chula, eu pulei da primeira para a terceira e agora vou apurar um pouco aqui. A segunda chula, principais características, cada chulhador apresenta suas figuras para desafiar o concorrente. O sorteio das duplas, sorteio de duplas, isso é uma característica desse concurso. Alteração constante no andamento e ritmo da música, que não acontece em outros. E os concorrentes ficam marcando o pé aqui, um passo é bem lento, outro passo é mais rápido. Isso é uma característica atual da chula. As botas adequadas para sapateio com plataforma, com prego, que é essa bota aqui que eu estou usando, e essa bota veio dos concorrentes de Malambo, da Argentina. Teve uma época que foi usado a chapinha de sapateado americano nos concursos da chula, década de 80, 90, por ali, começaram a usar esse adereço, lógico, para dar mais sonoridade para a bota. Se tem uma bota de borracha, vai entrar num sapateio, não condiz com isso. Então, tem que, por si só, os chulhadores vão buscando forma de ficar mais nítido o sapateado. E só assim, como eu acho, o sapateio da chula e vários outros sapateios gaúchos, é tal qual de beleza e de grandeza como o sapateado americano, o sapateado irlandês e o flamenco e outros sapateados. Muito pouco é reconhecido. Agora, no próximo janeiro de 2023,
veio um estudo da Universidade dos Estados Unidos fazer um trabalho de estudo do nosso sapateio ali em Lages, dia 2, 3 e 4. Eles querem saber o formato do sapateio do sul do Brasil e da América do Sul. E eles são sapateadores de sapateado americano, e eles querem confrontar, fazer uma sincronia, porque muito pouco é divulgado do sapateado da chula, do gaúcho. Grandes chulhadores, Norte do Carmo, os chulhadores que ganham agora o Enarte, que ganharam o Enarte, a capacidade, a condição de sapateio tal qual qualquer sapateio no resto do planeta. Muito pouco visto ainda. Tem que ser mais divulgado essa cultura, essa arte do sapateio. O sapateio, como diz o Flamengo, que vem do telúrico, vem da terra, puxa para o organismo e abre a aura para o universo. Essa energia também é vista no sapateado cigano, da origem do Flamengo, que é um povo gaudério, vamos dizer assim. Os ciganos não tinham paragem, tinham muito repreensão, e nos acampamentos eles tocavam o flamenco, e aquilo para extravasar aquela energia de repreensão. Então, o sapatear é energia, o sapatear é interpretação, é buscar aquilo, não é somente seguir uma coreografia, assim como nas danças, tem que ter sentimento daquilo que tem que vir da terra, tem que puxar no coração, tem que fazer a arte, tem que abrir a aura e expressar isso através do sapateado. E às vezes tenho visto, e às vezes ganhando premiação, pessoas que parece que estão ensaiando ali, sem movimentação, só cumprindo, faz 3 passos para cá, mas não vem a arte, não baixa aquela energia. Então precisa isso, as pessoas têm que conviver, se integrar com o universo, esquecer o mundo lá fora, a energia de um ser humano poder estar dançando, poder estar se expressando, a maneira corporal. É uma maneira que eu vejo, a forma de sapatear nas danças e na chuva. E há um estudo, eu tenho visto, principalmente no Rio Grande do Sul, não sei quem são os coreógrafos, sapateios e passos em contratempo, em síncopa, bem elaborado, muito bom, e não aparece o autor. Dos últimos 10 anos para cá, tem aparecido grandes chulhadores com capacidade que nenhum sapateador do planeta possa comparar. Então eu coloquei aqui, principalmente a postura cênica, as avaliações, as comissões. Também acho que as comissões permanecem muito as mesmas, eles têm a opção por tal chulhador, então tem que ter, muitas vezes, alternância. Outra coisa que gostaria de relatar aqui, que não está voltando lá. Está de baixo? Aí. Gostaria de frisar aqui, eu sei que muitos vão contestar, a forma de... Eu fiz um ensaio, me preparei 1, 2 meses para ir ao tal evento, e chegar lá, tem na coisa, se eu pisar na vara, ela se deslocar mais que isso, eu vou zerar o passo.
Só de eu me deslocar, de ensaiar, de participar, eu não posso baixar de 5. Só por estar em palco, só pela apresentação, pela presença, já tem que ter 5. Então, às vezes, coloco lá zerar o passo. Então, a pessoa é nula naquilo ali. Não é só a execução, a pessoa que está ali representando uma entidade, uma cidade, um estado, ser zerado um passo. Isso é lamentável, na minha visão. Então, todos os chulhadores, só por subir, só por se inscrever, já tem que ter 5. E esse deslocamento de vara a tantos centímetros a mais, isso é alguém que passou, mas não acho muito bom essa espécie de julgamento, né? Então, o pessoal não está considerando a arte e a cultura, está já preocupada com o erro de cada chulhador. Outra coisa, as botas, foi o que eu falei antes, a bota, lógico que cada sapateador vai buscar, já estou terminando, vai buscar a maneira mais adequada de sair o sapateio. E as biqueiras, cabe relatar aqui que, até eu vi lá naquela exposição, tem o estribo caçamba, e o estribo caçamba, principalmente quando eu laçava, era muito usado na região serrana, e ele acabava com o bico da bota. Então, muitos sapateiros, muitos laçadores começaram a fazer a biqueira para ter uma proteção. E o que acontece na chula? Economicamente, agora eu tenho que ter uma bota para chula, uma bota para dança, e daí vou no show nativista hoje à noite aqui, o quarteto, eu vou colocar aquela bota de nativista. Então, eu vou ter que ter 3 botas. Economicamente isso é inviável, tem que chegar a um meio termo. Lógico que não pode, penso eu que não pode fugir do tema, tem que estar a característica, mas ninguém vai fazer 3 botas, né? Naturalmente a pessoa, o gaúcho vem hoje no show aqui, piochado de uma maneira, aí vai dançar, troca toda a indumentária, né? Eu só vou fazer mais um aqui. Aqui essa classificação, eu vou encerrar daí, João. Dançador de chula, aquele que é sapateador, que executa as figuras ou passo de outras pessoas. A maioria é dançador de chula. Depois veio o coreógrafo de chula, que é aquele que inventa as figuras e os passos, e outros dançadores executam em eventos. Mas esses chulhadores, que são os coreógrafos, muitas vezes não dançam e não aparecem. Eu gostaria de saber quem era o autor, porque eu vi um passo lá agora no Fegadã, um passo excelente, uma figura, uma divisão de tempo, principalmente a maneira de sapatear, de quem é o autor daquele passo. Queria saber, tinha curiosidade. O professor de chula, aquele que ensina a técnica de execução do sapateado, incentiva o sapateador na orientação das figuras. Então, muitas vezes o professor nem dança. Ensaiador de chula, aquele sapateador que apenas repassa a figura que recebeu de outros para os chulhadores. Eu aprendi 3 passos lá do Rogério, agora eu vou passar 3 passos para o Giovanni. Então, esse é o ensaiador de chula, vai lá só ensaia. O adaptador é aquele que pega de um vídeo uma pegada de um, uma pegada do outro, vai montando, cria mais um pedaço, mas também é livre, pode ser. O dançarino de chula é aquele que apresenta churrascaria, em festival. Eu vi já muitas apresentações belíssimas no Fest Folk Blumenau, no Festival de Dança de Joinville. Aquele é dançarino. Por exemplo, teve um grupo de Joinville que eles não dançavam dança gaúcha, mas como eles são dançarinos profissionais, eles dançaram facão para concorrer numa temática lá no Festival de Joinville. Eles foram atrás da dança do facão, a dança da chula, a dança folclórica, e ele naquele festival ensaiaram por 3 meses, e olha a qualidade. Então são dançarinos profissionais, não são o dançador de chula e não são dançador de invernada, eles são dançarinos profissionais e conseguiram realmente reproduzir muito bem, principalmente a dança dos facões.
E o incentivador é aquele que vai lá e fica sentado e diz, não, aqui não está muito boa a tua postura, aqui teu passo está, às vezes nem dança, mas fica lá e tem um senso crítico que pode ser aproveitado. Eu ia fazer alguns passos de chuva, ia convidar com outro, mas devido ao tempo, não. Então, cadê o Jeff? Vamos lá, Jeff, me acompanha aqui. Também, outro formato de concurso, não deu de chegar ali. Pode. Eu vou fazer um concurso agora num evento lá e vou assim, ó. O primeiro passo é de 8, o segundo é de 12, o terceiro é de 16, o quarto é de 8, o quinto é de 12 e o próximo é de 16, o último passo. Aí as pessoas vão começar a dar importância também para a figura com 8 compassos. Hoje em dia são só 16. Queria ver bons trabalhos e divisão nas figuras de 8. Vamos fazer só uma demonstração aqui para encerrar eu e o Jeff que é campeão do FECART, né? E de vários eventos, campeão do Rodeio Internacional da Vacaria. Então será um prazer acompanhado com o Jeff Moura. De início eu vou fazer um passo de 8, que é o único passo que eu me lembro da técnica do Rogério Velho Borges, que era salto e só. Essa era uma das técnicas que ele usava. Eu vou tentar fazer um passo aqui de 8, daí o Jeff faz um de 12 para caracterizar e depois eu faço um de 16. Pode ser, Jeff? O mestre Rogério Borges, que foi meu professor, você tem que fazer um passo com mais ênfase na ponta, um passo com mais ênfase na espora, um passo com mais ênfase no taco e ponta para não ter as variantes. Então tinha que se construir o passo principalmente com mais de 60% com bico. Um passo com mais característica de taco e ponta. Mais taco e ponta. Agora um passo de espora, que é que eu vou fazer agora.
Vamos respirar. Outra coisa, respira, que nem dizia o Paixão, tem que respirar para dançar. Só tinha respira. Só tinha um dos concorrentes do Paraná que eu via que dançava a característica bem próxima à vara. Agora, em regulamento, colocar próximo à lança limita a pessoa. Lógico que tem uma área de ação. Isso limita as figuras e não é quesito para julgamento. Tem que ter um campo de ação, assim como é no tatu e outras danças. Mas o pessoal vai colocando coisa em regulamento, às vezes que passa pela sua cabeça. Giovanni, muito obrigado pelo convite. Não preparei essa palestra, apenas fiz de improviso. Espero ter contribuído de alguma forma com todos que estão presentes. Obrigado.